Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Eleitor do Futuro Jovens Indígenas. Eu sou Karina Bortolini e, como medida de acessibilidade, faço minha autodescrição para pessoas cegas ou com baixa visão. Sou uma mulher branca, tenho cabelos loiros e lisos e os olhos castanhos. Estou usando uma camisa rosa e branca e atrás de mim tem uma parede branca com alguns quadros. O projeto Eleitor do Futuro Jovens Indígenas faz parte do Programa Eleitor do Futuro do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Este projeto pretende abordar a representatividade política indígena no Brasil e incentivar a participação política do jovem eleitor indígena. Teremos, então, a gravação de uma série de vídeos sobre esse tema, enfatizando diferentes aspectos. Neste primeiro vídeo, contaremos com a participação da socióloga indígena Avelin Cambivá, da antropóloga Jane Beltrão e do coordenador do grupo de trabalho Democracia Multilingüe e servidor da Justiça Eleitoral, Kelsen Magalhães. Eu sou Avelin Buniacá Cambiuá, mulher indígena, sou professora socióloga e eu fui a primeira candidata declaradamente indígena nas eleições de 2016 na cidade de Belo Horizonte. Não só nas eleições de 2016, como a primeira mulher indígena a se declarar indígena candidata à vereança, sem ser apenas um apodo, né? A gente vê muito aí fulano, o preto, o índio, sem ser, né? Sem o ser. Então ali eu estava trazendo a representatividade e também, não somente no meu corpo, mas também no que eu trago, porque eu propus, e nós, enquanto pessoas indígenas, propomos para a política, que é o bem viver, que é a ótica dos povos indígenas para a gestão compartilhada, a gestão do município, da cidade, do estado, do país, enfim, para uma democracia plural. Então, o que acontece é que nós entendemos que esse plurinacionalismo ainda demora a chegar no Brasil. Ainda é difícil entender, ainda as pessoas criticam e ainda questionam as identidades alheias, não entendendo os processos que nos formaram. Então, entender o país como pluricultural, multicultural, como já acontece em outros países da América Latina, como a Bolívia, por exemplo, no Brasil é um processo, porque tentam dizer que houve, né, uma miscigenação pacífica, que houve aí uma democracia racial. Eu sou filha de mãe indígena e pai negro. Eu sei que não houve nenhuma democracia racial. Para que eu possa ter a minha cultura viva até hoje, apesar de todas as tentativas de silenciamento, foi um preço muito alto a ser pago. Saudações democráticas. Eu me chamo Jane Beltrão. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos lisos, com muitos fios brancos pela passagem do tempo. São até prateados. Eles estão penteados e atados atrás da cabeça. Uso um vestido azul marinho e, para melhorar a aparência, coloquei um batom. Trabalho no meu escritório, tendo ao fundo os livros que no dia a dia me auxiliam a me aliar às lutas por uma vida melhor. Na verdade, eu gostaria de contar para vocês que a possibilidade de pessoas jovens, indígenas, votarem é uma possibilidade muito importante. Importante porque assim a gente pode auxiliar aqueles que vieram antes de nós a promover a possibilidade de melhorar as escolhas dos dirigentes que nós temos que fazer a cada eleição. Então é importantíssimo que a gente se movimente e que dê asas a essa possibilidade de mudar o país. Ano passado eu conversei com várias lideranças indígenas a propósito de um trabalho feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, entre as muitas dificuldades que os povos indígenas que comigo conversaram elencaram, eles disseram para mim que era preciso providenciar uma forma de capacitar as pessoas indígenas, tanto aqueles que se candidatam como os eleitores, para que as regras
feitas pelos não indígenas pudessem ser lidas, entendidas, compreendidas pelos povos indígenas. Mas, mais do que tudo, eles queriam participar da confecção dessas regras. Então, por isso eles foram consultados. Eu trabalhei nesse período junto com uma liderança do povo Baniwa lá do Alto Rio Negro, chamada Gersen Luciano. Eu e Gersen Luciano reunimos cerca de 150 lideranças indígenas do Brasil afora. Algumas com mais presença das pessoas das Amazônias, incluindo o Mato Grosso do Sul. E nessas discussões nós fomos arrolando aquilo que era importante para fazer a votação. Então é preciso que essas pessoas que são indígenas, que se candidatam a qualquer nível para o executivo ou para o legislativo, elas precisam ser consultadas, precisam ter assento correto nos partidos políticos, porque a gente ainda não tem uma possibilidade de ter um partido político indígena. Essa é uma reivindicação antiga, mas ela implica em mudanças na legislação. Olá, meu nome é Kelson de França Magalhães e eu estou aqui hoje para falar com você sobre democracia, participação política, dignidade e respeito às minorias. Eu sou moreno, tenho cabelos pretos, estou usando óculos, estou gravando esse vídeo em uma sala ampla e clara e ao meu fundo há um mapa mundi. Bom, vamos falar então sobre democracia. O conceito de democracia, a ideia de democracia, ela vem sofrendo transformações ao longo dos anos. E não é apenas pelo conceito de cidadão e cidadão que se modificou. A ideia aritmética de democracia vem sendo superada. A ideia de formação de maioria pura e simples ou de oposição que coloca de um lado vitoriosos e de outro lado vencidos, ou a ideia numérica de democracia, ela vem sendo superada hoje por uma outra ideia mais contemporânea, que é a ideia de respeito à pessoa, à dignidade das pessoas, às minorias, respeito à vontade da maioria, sem que isso signifique ofender o direito das minorias. Hoje, na representatividade, nós tivemos um aumento em 2020 de 88% das candidaturas indígenas. Isso comparado a 2016. É um grande avanço. É um avanço numérico grande, também é um grande avanço em representatividade, em coragem, em entendimento de que é necessário que nós falemos por nós mesmos. Acontece que existe muito ainda caminho para se andar. Eu quero aqui elencar alguns, como por exemplo a questão partidária. Nós temos aí dezenas de parentes indígenas que estão em partidos declaradamente anti-indígenas. Mas isso é gerado pela necessidade de se falar ao eleitor local. Esse eleitor local nem sempre será indígena. E nós nem sempre, enquanto pessoas indígenas, conseguimos o voto de todas as pessoas, de todos os parentes, né, como a gente fala, né? Houve até uma campanha Parente Vota em Parente. E a gente sabe que não basta ser indígena. Acontece que nós somos povos diversos, essa diversidade é grande. E mesmo dentro de povos e que tem uma quantidade numérica suficiente da mesma etnia para eleger qualquer candidato, também há divisões. É necessário entender esses processos também e não fazer com que a gente seja blindado com uma aura de uma super união, porque não, nós somos pessoas, né, e as ideias divergem. Então nem sempre é possível eleger um candidato indígena somente com o voto indígena. Nós temos aí um exemplo claro do Juruna, que foi eleito foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro e não pelo povo chavante. Mas ele trouxe ali a voz nossa, que foi silenciada há séculos. É necessário, é urgente
principalmente na atual conjuntura, de que as mulheres indígenas, que também houve um crescimento de 49% das candidaturas de mulheres indígenas, isso é maravilhoso, isso é um fato que tem que ser comemorado, mas precisa ser fortalecido. As mulheres indígenas precisam ser fortalecidas na base, nos seus territórios, fora de seus territórios, nas universidades, nas cidades, nos seus trabalhos, protegidas no lar, que tenham também condições de serem candidatas, até porque as crianças indígenas precisam ser protegidas. Os territórios estão sob ataque. Nós tivemos tragédias com crianças indígenas ontem, 2 crianças Yanomami tragadas por dragas. Isso não é aceitável. Como uma mulher vai poder se candidatar num atual cenário assim, em que os filhos são dragados por todo esse contexto de exploração, de destruição? Acredito que dentro de tudo que a gente representa enquanto resposta, enquanto bem viver, enquanto acúmulo na luta e resistência, nós devemos ser mais bem tratados pelos partidos. Devemos ter maior prioridade dentro da questão do fundo partidário também. Não podemos ser vistos apenas como um cocar para trazer um ar de diversidade para aquilo. É necessário que haja maior apoio dos partidos. É necessário que haja maior alinhamento entre nós indígenas, mesmo aqueles que estão em partidos que a gente sabe que são não indígenas, que são anti-indígenas, e entender que nós precisamos falar uma mesma linguagem, a linguagem do bem viver, o caminho do bem viver, o caminho da grande mãe, de proteção a ela, porque assim a gente vai conseguir furar a bolha, aquela que limita os parentes indígenas ao voto de alguns antropólogos e alguns parentes indígenas que gostem, e essa representatividade quase nunca chega. A gente tem aí Joênia Wapichana, deputada federal indígena, uma grande representante, uma grande guerreira, mas é a primeira, e ali no meio de mais de 400 parlamentares levantando a voz para trazer as demandas indígenas. É necessário mais, é necessário mais. O artigo 231 da nossa Constituição, ele foi fruto de muita luta, e uma das pessoas que lutou demais por isso chama-se Ailton Krenak, que é uma figura muito querida de todos nós, e que é Krenak, portanto, ele é do Vale do Rio Doce, e ele lutou muito para que os indígenas tivessem voz. Embora nem sempre a voz dos indígenas seja escutada, é preciso insistir, é preciso que os mais jovens continuem a lutar pelo que acreditam, continuem a tentar se eleger, a conseguir esses lugares, a preparar essas pessoas para esses lugares, sobretudo aqueles que são jovens, que é para garantir aquilo que nós, os mais velhos, trouxemos até vocês. Eu costumo brincar que a gente não pode entregar para a próxima geração menos do que a geração anterior à nossa fez. Portanto, vocês que são jovens têm essa missão de providenciar a possibilidade do exercício do voto, de providenciar a possibilidade de ter candidatos nas diversas assembleias, nas assembleias municipais, nas assembleias estaduais, na Câmara Federal, no Senado Federal. Isso é importante. Até hoje, nós tivemos na Câmara Federal o deputado Mário Juruna, nos anos 80, e hoje nós temos a Joênia Wapichana, que é uma importante liderança das Amazônias. Mas é preciso que a gente tenha mais pessoas nesses lugares. Portanto, é importante que vocês façam o título de eleitor, participem das eleições, contribuam com a formação da sua comunidade, com a formação política da sua comunidade. Afinal, é importante
que os indígenas exercitem a cidadania para que a gente possa melhorar as condições democráticas desse país. Existem muitas razões para a gente falar sobre democracia, mas será que realmente existem diferenças entre o exercício do voto que as pessoas fazem, a participação política entre um e outro? Certamente há. Essa diferença começa nas cidades, quando eleitores cadeirantes encontram obstáculos para votar, ou quando eleitores cegos ou surdos têm dificuldade de se comunicar com o mesário, por exemplo. Mas existem outras diferenças ainda maiores. Na zona rural, por exemplo, vários eleitores não têm como votar, exercer o seu voto no local onde moram. Eles precisam se deslocar por muitos quilômetros. Com relação, por exemplo, aos eleitores indígenas, nós temos em 22 unidades da Federação terras indígenas. Há registros de indígenas que precisam percorrer trechos por transporte fluvial e terrestre com duração de até mais de 7 horas, somente para chegar até o local de votação. E depois de votarem, eles precisam percorrer o mesmo trecho até chegarem às suas residências. É essa vontade de participação política, de fazer parte dessa sociedade, esse sentimento de ser brasileiro e brasileira, de sermos todos de uma mesma nação, que faz com que a gente continue lutando e imaginando: vale a pena lutar pela democracia. Assim como esses indígenas, outros eleitores da zona rural passam por problemas diferentes. E o que fazer? O primeiro passo é pensar na sociedade como um todo. Temos um trabalho de base a fazer, um trabalho interno a fazer, entendendo que eles não vão nos dar nada, não farão nada por nós. Nós é que temos que fazer, nós é que temos que falar. A demanda indígena precisa ser trazida por nós. Existem outras coisas acontecendo no mundo e o mundo está em decadência, o mundo está morrendo e nós temos respostas, mas é nós que temos que falar. Então vamos votar sim nos parentes indígenas. Parentes indígenas, vamos entender sim, fazer esse caminho de retorno à nossa grande mãe, pensando aí nessa representatividade ativa, né, que é esse papel que nós temos dentro e fora dos territórios, quando nós estamos falando, elencando as demandas dos povos indígenas, a importância que nós temos, qual a seriedade disso. São curas ancestrais que nós trazemos quando a gente busca a dignidade do nosso povo, em qualquer lugar que eles estejam. Seja numa feira expondo artesanato, seja numa demanda de território, seja numa retomada, seja no próprio território levantando seus projetos. Quando a gente fala de nós, toda uma leva de ancestrais encantados vem conosco para lutar conosco. Então é hora da gente pensar em que país a gente quer. Se a gente quer um futuro para os povos indígenas, nós precisamos estar ali, defendendo as nossas próprias causas. Ninguém vai falar o que a gente está precisando. Então isso é muito interno, né? Mas do ponto de vista externo, é uma resposta também para as agruras da humanidade, o aquecimento global, a própria mineração, porque enquanto o mundo está preocupado com o aquecimento global, as comunidades estão lidando direto com outros problemas também. Por exemplo, a mineração, o garimpo, fora garimpo da terra humana. Isso é tão duro, é tão duro, é tão duro entender que nós queremos estar na política institucional para proteger nossa própria vida, para proteger a vida de nossos filhos e filhas. Coecaturete, muito obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu. E aproveito para te convidar a acompanhar a série de vídeos do projeto Eleitor do Futuro Jovens Indígenas, que será disponibilizado no canal do TRE no YouTube e também no Instagram. Até a próxima!